Então, né, pessoal, conforme a gente já estava prevendo, a confiança do empresário do comércio caiu mais uma vez, despencou no mês de novembro, estamos terminando o mês de novembro agora, em relação ao mês de outubro, quando já não estava muito boa também, já vinha de quedas sucessivas aí, né? E além disso, além da confiança cair, também a avaliação das condições atuais caiu 5,4% aí nesse mês de novembro também, né? O pessoal aqui do site antagonista, inclusive, coloca aqui o fato de que nem a Black Friday que passou agora, e que não foi nada interessante, não foi grandes coisas, né? Eu falei disso aqui no canal, inclusive, nem o Natal aquecem o comércio e não trazem confiança, uma expectativa do pessoal aí do setor do comércio, os empresários, para o final deste ano, né? Então vamos dar uma olhada nesses números aqui que foram divulgados pela CNC, Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui. O seu índice de confiança do empresário do comércio, o ISEC, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa história, avaliar esses pontos, ver a questão da confiança de forma geral do empresário brasileiro no futuro econômico do país. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, realmente, no mês de outubro, houve um pessimismo já do pessoal do setor do comércio e isso se repete agora no mês de novembro, é o que foi avaliado pelo índice de confiança aqui do empresário do comércio, o ISEC, isso mesmo com a proximidade do Natal, o Natal chegando aí, Black Friday no final desse mês e tudo mais, ainda assim houve uma queda na confiança, nas expectativas desse empresário, desse grupo de empresários, desse setor aí, em relação ao mês de outubro, que não era grandes coisas, né? Então aí o ISEC atingiu 110,3 pontos, isso ainda é positivo, está dentro do que eles chamam aqui de zona de satisfação, que é acima de 100 pontos. Então, enquanto a coisa está acima dessa zona aí de 100 pontos, ainda é considerado um índice de satisfação. Os empresários não estão achando que está ruim, que está péssimo, nem nada. Eles estão satisfeitos, porém esse índice está caindo e isso é um problema, se aproximando perigosamente dessa linha divisória aqui dos 100 pontos, né? Então aqui a nota do CNC afirma o seguinte sobre esse índice. Embora as expectativas de faturamento do setor tenham aumentado por conta da Black Friday e do Natal, todos os indicadores do ISEC apresentaram queda, né? Então todos os indicadores que compõem o índice pioraram nesse mês, uma coisa impressionante aí, com destaque para a avaliação das condições atuais, que caiu 5,4%, despencou de um mês para o outro realmente, que mede a percepção quanto à economia, ao setor e à própria empresa, né? Então o pessoal aqui avaliando o quão bem ou mal está a economia do Brasil, o setor do comércio de forma geral e a própria empresa do empresário aí que está respondendo essa questão, respondendo a entrevista aí desse instituto, da confederação aqui que fez a encomenda disso, né? Então realmente o pessoal está perdendo muito a fé, a esperança na economia, acredito que a economia não está grandes coisas aí, conforme a gente tem acompanhado, inclusive, né, nos últimos tempos. E aí o presidente do CNC, que é o José Roberto Tadros aí, disse o seguinte a respeito do cenário, né, da queda da confiança e tudo mais. O risco fiscal, os juros ainda elevados e a possível majoração dos tributos advinda da reforma tributária, por exemplo, são fatores que contribuem para um sinal de alerta para a atividade econômica do país. Então o pessoal está levando tudo isso em conta. Esse é um olhar macroeconômico, uma visão holística que é muito necessária, diga-se de passagem, que é você olhar para tudo o que está acontecendo, para todos os eventos ao seu redor e mensurar o impacto disso no seu empreendimento, na sua empresa ou nos seus negócios. Eles olham então para a questão fiscal, que vai ser um rombo gigantesco esse ano. Todo mundo sabe que isso, no final das contas, recai a conta para todo mundo, aumento de preços, inflação, impressão desenfreada de dinheiro e tudo mais. Todo mundo já sabe para onde que isso aí caminha, né? Então, junta-se a isso a taxa de juros elevada, um endividamento grande também da população brasileira, o pessoal compra menos, gasta menos dinheiro, a confiança do consumidor também caiu, o que não é um bom sinal, né? Eu trouxe essa matéria aqui para o canal também, e aí também a possível majoração dos tributos, que eu diria é provável ou inevitável por conta lá da reforma tributária, né? Então o pessoal realmente vai aumentar impostos nessa reforma tributária, todo mundo já sabe.
Resta saber o quanto vai aumentar para cada setor específico, mas todo mundo já está prevendo, esperando o pior nessa história aí, que realmente a batata quente rode pela mão de todo mundo, acabe sobrando para todos os setores realmente pagarem essa conta aí, né? Então, o índice que mede as expectativas futuras do empresário do comércio teve uma redução de 0,6%, que é a maior queda desde abril de 2021, cara. Olha só, tem mais de 2 anos que esse índice não tem um valor, um resultado tão negativo assim. É uma coisa realmente impressionante aí, né? E aí o economista-chefe da CNC, que é quem foi o responsável por esse levantamento, o senhor Felipe Tavares, explicou que 6 em cada 10 empresários percebem uma piora na atividade econômica e no desempenho de vendas, das vendas, refletindo as incertezas do panorama atual, né? Então, olha só o que ele disse, citando-o literalmente. O cenário está crescendo a taxas decrescentes, né? Engraçado isso aqui, né? Ou seja, existem melhoras mensais, mas a taxa de crescimento é menor comparado ao mês anterior, tá bom? Ele explicou aqui o que ele quis dizer. Então, o índice está crescendo ainda, mas está mais lento o crescimento dele. Essa taxa de crescimento é menor em comparação aos meses anteriores, né? Então, aqui, ó, por isso a percepção em relação às próprias empresas, né? Conforme eu falei, o índice avalia a economia geral, o setor do comércio e a empresa de cada empresário que está respondendo essa avaliação. A percepção em relação à própria empresa está abaixo dos 100 pontos, né? Abaixo da satisfação, do índice de satisfação, 99,8 pontos, retornando ao nível abaixo de 100 pontos, algo que não ocorria desde meados desse ano aqui, junho de 2023. E aí isso obviamente repercute para a sociedade como um todo, né? Aqui o levantamento do CNC mostra que a intenção de investir na contratação de funcionários vem apresentando quedas consecutivas desde setembro. A gente sabe que houve uma desaceleração econômica mesmo nesse segundo semestre, que se materializa mais fortemente agora pelo que estamos vendo no último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. Então a retração nessa intenção de investir aí na contratação de funcionários foi de 1,1% no mês de novembro, né? E aí, porém, o pessoal acredita aí que, dada a sazonalidade do período das férias, o fim de ano, Natal, Réveillon, em alguns lugares, pontos turísticos, né, cidades turísticas, o movimento de verão ali e tudo mais, o pessoal acredita que vai aumentar o quadro de funcionários, mas de forma sazonal, como sempre acontece, né? 69% dos comerciantes acredita que isso vai de fato acontecer. E conforme eles citaram ali, né, todos os setores ali, né, tiveram uma queda realmente na percepção de melhoria de confiança. A confiança aí piorou nos 3 grupos de lojas de varejo. Os produtos de primeira necessidade tiveram uma queda brutal aqui de 5,1% na confiança dos empresários desse setor. Os produtos duráveis, 2,5% de queda, e os produtos semiduráveis, 1,9% de queda também, né? E na comparação anual, o grupo de produtos duráveis, que é esse aqui, ó, registrou a redução mais intensa, que é de quase 20% de perda de confiança. Olha só, cara, nesse ano todo, de janeiro até novembro, né? Então, que é o mais afetado pelas condições de crédito, que segue seleto e caro. Esses produtos duráveis aqui são os itens que você compra com pouca frequência para sua casa, né? Às vezes você compra, sei lá, uma vez na sua vida ali, né? A maior parte você troca de vez em quando, mas eletrodomésticos, né? Geladeira, fogão, sofás, móveis, né? Guarda-roupa, cama, coisas que duram muito tempo. E essas coisas, obviamente, são mais caras, têm um valor agregado maior, custam mais caro para o consumidor e ele tipicamente compra esses itens parcelando no cartão, fazendo um financiamento, fazendo ali algum financiamento próprio, um crediário da loja e tudo mais. Então, o crédito está muito caro para todo mundo e aí o consumidor tende a gastar menos desses itens, desse setor específico aqui dos bens duráveis. Então, a confiança já cai perto de 19% neste ano, nesse setor de forma específica. Realmente um baque. Então, esse é um cenário que consolida um movimento que já está acontecendo, o movimento da falta de confiança na qualidade da economia do Brasil, no trabalho que o Lula e o Fernando Haddad estão fazendo à frente da economia do país. O pessoal não bota muita fé e na metade do ano, né, no começo desse segundo semestre para cá, a gente vê com mais clareza, com mais transparência
os dados da falta de confiança de vários setores. Não é só do comércio, conforme eu falei. A indústria está passando por isso. Também o pessoal, os consumidores estão com uma confiança menor na economia. Todo mundo está percebendo já o cenário para o qual nós estamos caminhando, quais são as perspectivas que nós temos em matéria econômica. Ainda não vimos os resultados das políticas desastradas do Lula e do Fernando Haddad em matéria econômica, mas elas já estão claras para todo mundo e todos já conhecem de experiências passadas quais são as consequências desse tipo de tomada de decisão. Então o pessoal soma 2 mais 2 e percebe que em um futuro não muito distante a coisa vai estar pior do que está atualmente. E cito algo que eu sempre cito, não canso de falar nisso, né? O bom cenário econômico que Lula e Fernando Haddad encontraram e mantiveram nos primeiros 6 meses do governo Lula se deve não às medidas que eles tomaram, mas sim aos bons resultados do governo Bolsonaro com Paulo Guedes à frente da economia. Tínhamos ainda uma bonança econômica, uma confiança do mercado de forma geral no que estava sendo feito no Brasil, né? Agora isso aí acabou. Esse bônus que veio lá do governo Bolsonaro praticamente já se encerrou. Todo mundo aceitou, todo mundo percebeu a realidade do que é o governo Lula em matéria econômica e todo mundo já tem certeza de para onde essa história vai, para qual lado a economia do Brasil vai se dirigir, né? E é por isso que nós vemos então de maneira generalizada a queda da confiança do empresariado brasileiro. Esse pessoal tem umas boas métricas para levar em conta, eles não falam aí, não tiram a coisa de trás da orelha. Eles realmente sabem do que estão falando, já viveram crises no passado, já viveram situações complicadas e provavelmente eles estão sentindo esse cheirinho de crise aí a caminho. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.